E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa super, mega, ultra blaster collab com dois canais queridos e maravilhosos da Gibisfera de Fortaleza, que é o Na Minha Estante HQs e o Ex-Mentalmente, respectivamente dos amigos Robson Brandão e João Alves. E hoje nós vamos passear por muitos temas, mas basicamente a espinha dorsal desse bate-papo é: e aí, estamos realmente em uma crise dos quadrinhos? Essa crise perpassa a nossa vida como leitores e colecionadores? E aí, meus amigos, apresentem-se, por favor, e vamos lá dar início a esse grandiosíssimo bate-papo. Boa noite, meu amigo Igor. Boa noite, meu amigo João. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos aqui para um bate-papo que realmente é um tema delicado. Existem tópicos que a gente tem que saber como abordar, porque vai muito da visão de cada um, vai muito da realidade de cada um. Então, eu acho que aqui, como todo o nosso papo, vai ser franco, mas porém que a gente possa realmente conduzir para que tudo saia, digamos assim, para que não soe como algo que está direcionando a algo ou alguém, mas e sim a todo, né, todo um contexto, todo um público, né, que está inserido nesse tema, nesse assunto. Exato. Boa noite aí, meus amigos. Sou o João Alves, né, da Ex-Mentalmente. E, cara, esse papo é muito interessante, principalmente que a gente fala de realidades e visões. E esse papo aqui, nós três, a gente faz tudo conteúdo de quadrinho, mas esse papo ele é tão absurdo que a gente vai falar de mercado, ele vai para além de uma visão do que é uma boa história, né? Porque a gente vai partir para um lado comercial, um lado publicitário, falar sobre essa crise, né? Botar aqui entre muitas aspas, essa crise aqui do mercado atual, editorial de quadrinhos atual, é realmente assim uma coisa muito abrangente que engloba vários espaços, né, do cenário dos quadrinhos. Então, se vocês estão preparados, meus amigos, para esse bate-papo, deixa o like, se inscreve nesses respectivos canais que vos falam, porque é para você ajudar esse conteúdo a ser impulsionado pelo YouTube e simbora aviões, né? Fechar esse bonde. A gente até elencou algumas pautas, né? Acho que a primeira pauta é o que é o Just, o quadrinho caro e o que é um quadrinho barato, né? Pois, meus amigos, já que vocês estão preparados para esse bate-papo do Balacobaco, pois então deixa o teu like, se inscreve nesses maravilhosos canais que vos falam e se bora aviões fechar esse bonde com a primeira ata da pauta, que é o que é um quadrinho barato, o que é um quadrinho caro. Meus amigos e meus amigos. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver para colocar isso, né, é questão de além de preço ver valor, né? Para botar essa pauta assim, botar essa pauta na mesa, a gente tem que ver não o quadrinho pelo seu preço, mas pelo valor que ele tem. Afinal, uma coisa que eu até já pautei em outros momentos é que a única pessoa, entre aspas, a única instituição que pode bater o martelo e falar qual é o preço exato desse quadrinho é a própria editora que o publica, né? Que ela coloca ali o preço de capa, ela que vê os seus custos ou as suas margens de lucro ali e ela define, né? Aí, de acordo com o valor que você atribui a ela, aí a gente consegue ver o que é um quadrinho barato, um quadrinho caro. É verdade. Assim, quando você fala de valor, isso para mim é bem abrangente, porque como o João falou, né? O material ele é produzido, você tem aí o preço, né? Que sai o famoso preço de capa. Mas, assim, valor, quando você cita valor, existem outros valores além da cifra. O valor sentimental, existe, por exemplo, o valor sentimental que me faz, às vezes, pagar o preço que ele nem merece naquele momento. Mas muitas vezes, eu já passei por isso, acho que todo mundo já passou. Eu sei que está caro, mas o valor sentimental, talvez essa seja a única oportunidade que eu vou pegar esse material. Então, o valor emocional passa por cima aí do realmente do valor de capa ou o valor que o vendedor está cobrando naquele momento, que muitas vezes quando você deixa transparecer o valor emocional,
ele aumenta o preço na hora da compra. Tem algumas coisas muito interessantes a se pensar, né, sobre, né, por exemplo, o contexto histórico de muitos momentos em que o próprio quadrinho ele esteve mais acessível, né, que aí a gente entra também no lugar não só do valor afetivo e da precificação, mas também do quanto o quadrinho esteve na maior quantidade de mãos possível, né? Aí você vai desde o quadrinho tirinha que estava no jornal, que era de baixo custo e de grande tiragem, né? Ao quadrinho que, por sua vez, estava ali com uma editora que, por sua vez, realmente fazia das tripas coração para acessibilizar esse quadrinho, né, de uma forma ou de outra, né? Você pega, por exemplo, a editora Abril, que fazia, né, fazia o que podia ali na época, mesmo com o salário mínimo que mudava desde o cruzeiro para o cruzado, para o real, né? E ver que o final da sua história de vida, né, enquanto editora, os quadrinhos pareciam estar chegando a um lugar de quadrinho caro, comparando aquele ali da época, né? Quando você começa a ter os quadrinhos de R$ 10, que eram a última leva da editora Abril, começou-se um rebuliço de pronto, agora estamos chegando no quadrinho de luxo. E estávamos ainda muito longe dos formatos de luxo que nós temos hoje, né? E é muito curioso, né? Porque sempre me colocou nessa meu juízo. Será que realmente o quadrinho sempre foi barato, né? Tanta gente discute hoje a partir de cálculos, né? Como é que o salário mínimo naquela época era assim, o arroz era assado, então o quadrinho não necessariamente era tão barato assim, né? Então, o que realmente caracteriza, né? É só a precificação? É só o valor? É a acessibilidade, né? Eu É, acho que. Pode falar, Robson, pode falar. não, pode falar, pode Ah, falar. só para pegar assim exatamente o Igor citou um ponto muito importante, que é o que introduz a gente nessa questão da crise, que é o formato de luxo. Eu acho que assim o que nos coloca nessa posição encurralada de quadrinho caro é porque a gente está cada vez mais em um mercado que ele é completamente assim, tem uma enxurrada de formatos de luxo e cada vez menos boas opções de formatos mais simples. E para mim, o pior de tudo, formatos simples que por muitas vezes tem quase um preço de um quadrinho de luxo. Né? Ou mesmo que não seja acessível, porque você, dependendo do seu poder de compra, aí que você vai ver se você consegue comprar mais de uma mensal. Né? Eu tenho essas mensais dos X-Men aqui, se não me engano, elas partiram em 2019 para um preço de R$ 29,90, ou era R$ 24,90, e hoje elas estão sendo vendidas a R$ 34,90, né? R$ 35. Se você compra 3 mensais no mês, você está indo aí a quase R$ 100, né? De custo, com 3 mensais apenas. Eu acho que Era o um preço dos de uma problemas saga quando. a gente está tendo assim uma base que está muito em cima, né? A gente não tem boas opções acessíveis. Hoje uma mensal está custando o preço de uma saga há 2, 3 anos atrás. Caramba, é verdade. E assim, quando a gente fala, até eu já fiz vídeo sobre isso, comparando o preço do quadrinho com o salário mínimo da época, né? Lógico que a gente não pode dizer que isso é uma regra linear, porque em determinadas épocas, acho que daqui eu sou o menos jovem, para não dizer o mais velho, mas assim, eu acompanhei moedas como o Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, o RV, Real. Então eu acompanhei mesmo sendo criança, mas eu acompanhei essas mudanças na moeda. Mas, assim, vamos falar do real. Porque antes do real era muito complicado você fazer um comparativo. Por quê? Porque as coisas subiam todo dia. Antes do real, você ia comprar um pacote de pão de manhã, ia comprar à noite, era outro preço. Então, não dá realmente para fazer esse comparativo, é muito complexo, mas pegando do real. Então, você dá para ter uma estimativa, realmente, comparando com o salário mínimo da época de hoje, chega a essa conclusão que o quadrinho nunca foi algo tão caro ou tão barato como o pessoal fala,
quadrinho era troco de pão. Não é bem assim. Tem que ponderar também que em alguns momentos o país passou por a questão econômica, onde o nosso poder aquisitivo era maior e em outros momentos menor. Então, existiam determinadas épocas que realmente o quadrinho custava 5% de um salário mínimo, mas o poder de compra nosso era muito maior, então isso não impactava tanto. Hoje, talvez, pegando essa mesma proporção, uma mensal, em termos de proporção, é o preço de um quadrinho no início do ano real, mas o nosso poder de compra caiu. Isso dá aquela impressão que é mais difícil comprar. Mas, assim, para mim, sempre foi. Né? Sempre foi. Só que naquela época, a gente só tinha uma preocupação: ler. Quadrinho, formatinho, a gente lia, deixava em cima da mesa, guardava de qualquer jeito, mesmo com cuidado, mas não era aquele de empilhar, de limpar. Hoje não, hoje, além de leitor, nós somos colecionador. Né? Então, e aí existe aqueles que nem é leitor, mas é um colecionador, e para ele é um item de decoração, quanto mais luxuoso, melhor. Então, são muitas coisas que a gente tem que ponderar para a gente falar assim, é caro, não é, é barato, não é, eu posso, não posso. Tem uma coisa que me vem em mente logo de imediato, quando a gente pensa nessa questão do poder de compra, né? É que eu lembro do episódio agora mais recente, né? Da saga do Lanterna Verde, anunciada pela Panini, e o burburinho que causa por conta disso, né? Porque parece que não é possível ser publicado de uma outra forma que não seja através de um formato um extremo formato de luxo, né? Uhum. E é porque já foi publicado, né? Você tem a DC Deluxe. Isso. Quando eu soube da notícia, eu digo, tiro por mim. Como leitor de quadrinhos de super-herói, fiquei entusiasmado. Porque o que está cabendo no meu bolso no momento é a saga. E aí eu achei muito entusiasmante pensar que pessoas que querem começar a ler iriam estar tendo condições de ter acesso a essa fase muito aclamada por um formato acessível, um formato ali. Tá certo, não é o formato mais barato do mercado. Mas é porque eu fico pensando também, quando a gente pensa em crise, e nessa relação de crise dos quadrinhos, crise da Panini, crise se a bolha vai estourar, se a bolha não vai estourar, que é uma das motivações de nós estarmos aqui hoje, né? É justamente pensando em episódios como esse, né? Que causaram tanto rebuliço, tanta discussão, tanta briga, né? Assim, teve gente brigando mesmo, se defendendo, nós temos que ter essa fase em ônibus. E aí a pergunta que fica, né, é que ainda, né, nessa toada do quadrinho barato, será que para essa pessoa que compra a edição de extremo luxo, se ela considera acessível até para ela mesma? Porque hoje ela tem condição. E amanhã? Como é que fica para ela que tem condição hoje? Sabe? Ela vai ter condição para sempre? Será que ela vai ter condições de pegar uma coleção inteira dos ônibus da fase do Hulk do Peter David? Porque lá fora, meu amigo, tome! Inclusive, cara, eu acho quem tem uma grande defesa por, por esses formatos. Eu gosto de formato de luxo, cara. Eu acho massa, né? Até porque, como eu já falei 1 milhão de vezes, além de ser leitor, também sou colecionador, né? Então, formato de luxo é bacana, cara. Você deixa sua estante bonita e tudo mais. É um formato, tipo, formato de capa dura. É um formato que eu gosto bastante de ler. Para mim é super confortável, né? Mas eu acho que pessoas que são muito defensoras, por exemplo, você fala como essa fase do Geoff Johns, do Lanterna Verde, que tá saindo na saga, a pessoa fala, não, esse formato tem que ser em ônibus, é de uma falta de consciência, que é o tipo de pessoa que parece que só quer, só ele que tem que ler quadrinho. Porque ele e um grupo muito pequeno de pessoas que pode comprar um ônibus vai conseguir ler o quadrinho. Porque é o que eu já falei no meu vídeo, quando eu falei sobre a questão dos ônibus. A barreira de entrada e o número de pessoas que conseguem comprar uma saga é muito maior do que o número de pessoas que compram ônibus. Isso no mercado geral, né? Porque a barreira de entrada é gigante, é uma diferença de preço. Poxa, é 10 vezes mais caro. Você vai pegar
uma saga e comparar com o ônibus, é 10 vezes o valor de um e de outro. E levando em consideração que a saga também hoje já passou de R$ 40. Então, assim, se você colecionar 3 sagas, né, 3 super-heróis diferentes, aí já vão mais de R$ 110. Então, assim, até hoje, para você escolher a saga, você tem que filtrar bem. Por exemplo, Saga Lanterna Verde. Apoiei formato saga, mas como eu tenho algumas histórias já boas, muitos, né, assim, deluxe, eu só vou comprar aqueles números que para completar aqueles furos na coleção. Assim eu fiz, vou dar aqui o exemplo: Saga da Liga da Justiça, Saga do Flash, Saga dos X-Men. Eu compro, mas eu compro aqueles números de histórias que eu não tenho. Eu não vou abrir mão do que eu já tenho para comprar uma saga que, do jeito que está subindo, no final dela vai estar mais caro que essa que eu paguei nessa Deluxe aqui. Mas tem gente que defende o quê? 5 dicas para você começar a ler lendo ônibus. Tem gente que gosta disso aí. Então, vamos lá. Toca o barco aí que foi o round 1. Nessa questão dos preços cada vez aumentando, eu falei da barreira de entrada, e eu me lembrei disso, que é justamente esse ponto da barreira de entrada, dos preços cada vez aumentando, nos coloca na questão da crise, né, dos quadrinhos. Que, na minha visão, para mim, não é crise da Panini. A Panini não está em crise, ela vende pra caramba, é uma empresa multimilionária, que não está presente só no Brasil. Né, que tem 1 milhão de títulos aí rodando o mundo, e eu acho que essa crise chega pra gente, que é leitor, chega pra gente nesse primeiro momento como leitor, mas ela cria essa barreira de entrada que vai diminuir cada vez mais o número de pessoas leitoras. Porque o mercado, as pessoas novas precisam chegar, ele não vai se estagnar com esse mesmo número de clientes. E com cada vez mais formatos de luxo, cada vez um preço base de saga, um formato tão básico como a saga, aumentando, eu acho que isso vai implicar em uma coisa de 5, 10 anos ou até menos, uma carta de clientes na Panini Brasil, né? Eu não conheço o contexto internacional da Panini, mas na Panini Brasil isso pode realmente estourar essa bolha aí que o Igor falou, né? Se é que já não estourou a bolha. Agora sim, ó, o que eu acho uma covardia, sabe o que é? Só um momentinho, ver se vocês vão concordar. O que seria hoje, como sempre foi, né, desde que eu me entendo por gente, porta de entrada para novo leitor? Mensal. Cara, a mensal, ela tinha que ser a menina dos olhos de qualquer editora. Aí você pega hoje uma mensal que tem o valor mais baixo, mas não tem nenhum atrativo no termo de conteúdo. Vou dar aqui o exemplo da Marvel. Existe aquela Marvel Universe, aquela branquinha, pequenininha, né? Porque não é a Marvel essencial, acho que é Marvel Universe, que são sempre uma capa branca. Saiu até agora Wolverine e Deadpool. Não sei se vocês já ouviram falar. Marvel Teen, acho que é Marvel Teen que chama. Não é Marvel Teen, não. Depois eu vou lembrar aqui o nome. Se eu não me engano, cara, é Marvel Universe, é uma coisa assim. Ah, sim, que faz aquela coletânea, né? Então ali, ó, ali é um formato barato, cara, mas você vai comprar, as histórias são ridículas. O colega meu foi comprar Wolverine e Deadpool por causa do filme. Opa, olha que baratinho aqui, ó. Ela é mais barata que uma mensal. Mas aí quando o cara foi ver as histórias, eram histórias do Wolverine e do Deadpool, mas não tinha nenhuma deles dois juntos. E eles pegam assim as piores histórias que já saíram e colocam e vendem por um valor. Então, assim, qual é o incentivo? Qual é o incentivo para como é que eu vou chegar assim para um garoto que ainda não tem renda própria, vai pedir, dizer, ó, eu vou te indicar 5 ônibus, ó, dá pede teu pai R$ 2.500 aí que vai dar certo para tu começar a ler. Não, cara, tinha que ser a mensal do Batman, a mensal do Homem-Aranha, a mensal do Super-Homem, essa Marvel, eu acho que é Marvel Universe o nome, eu acho. Mas não, essas daí são as piores histórias. Eu creio que é de propósito para forçar aquele cara, ver se ele, eu gostei, mas vou partir para algo melhor e automaticamente mais caro. É. Tem uma coisa muito curiosa sobre essa
que é uma bola de neve, né? São muitos acontecimentos que vão construindo essa sensação desconfortável como leitor, como consumidor, dessa noção de bolha. Porque, por exemplo, tem muita gente que diz que viveu a bolha estourar. Mas a gente, por exemplo, eu era muito jovem para entender esse estourar de bolha, porque o que é que acontece? A bolha estoura nos Estados Unidos ali no início dos anos 90 e ela só chega no Brasil já no final dos anos 90 para início dos anos 2000. Então, muita gente tava em outra. Às vezes estava indo para a literatura, estava indo para o mangá, estava indo para o. Sim, estava pegando esse embalo da chegada da Panini Brasil, né? E a Panini chegando no Brasil, ela tinha uma outra postura, ela tinha uma postura de trazer formatos que eram muito interessantes. Você pega ali, por exemplo, eu tenho uma coleção que é DC 75 anos. É uma coleção de 4 edições, que junta a Era de Ouro, Prata, Bronze e Moderna. É uma coleção que faz uma coletânea de histórias, onde você vai ter as primeiras histórias, primeiras aparições do Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Alice Scott, Flash, ai meu Deus, o Flash, Barry Allen. não, antes do Barry Allen, meu Deus, me deu um branco. Jay Garrick. O Jay Garrick, que aqui no Brasil era conhecido como Joel Ciclone, enfim. Você tem vários formatos que a Panini vai trazendo, encadernados específicos, sem falar na própria mensal, que ainda não era mensal que a gente conhece hoje, de papel pochê, mas que traziam, eita caramba, é o formato americano. Não que a Abril já não tivesse, mas ali já vai nos levando para a nossa própria bolha. Eu tenho uma teoria, pode mais louca que seja, que o Brasil não viveu a própria bolha. Ela se projetou na bolha dos Estados Unidos e agora que está talvez chegando perto de viver a própria. Porque quando eu penso em estourar de bolha, eu penso no mercado brasileiro, no que a gente está vivendo enquanto Brasil, não que lá fora. Porque quando chegou, para você ter uma noção, para eu poder me colocar no lugar de entendimento, né? Por exemplo, Tormento, número 1, revista Homem-Aranha, início do arco Tormento, Todd McFarlane. Quando saiu nos Estados Unidos, saiu em 1990. Veio chegar aqui no Brasil, o quê? 95, 96? Quer dizer, quando chegou aqui, a galera ficou assim, ó, me dê, papai, a minha. E aí, assim, a gente não estava vivendo essa coisa de não vou comprar não porque tá caro. Não, você comprou. Quem que não teve? Quem que não gostava de Homem-Aranha que não teve essa revista? Que inclusive ela não era, ela era em formato americano e juntava acho que as duas primeiras partes da história. Então, quer dizer, será que a gente realmente, a pergunta que eu fico aqui, né? Será que a gente realmente viveu a nossa própria bolha naquela época? E só adicionar aqui um detalhe, é um detalhe atual quanto a essa questão da bolha dos Estados Unidos e a bolha do mercado brasileiro de quadrinhos, porque é tão diferente, cara, que certo que hoje os quadrinhos chegam mais rápido aqui, né? O tempo entre uma história chegar dos Estados Unidos para cá antes, né, anos 90 e tal, para hoje é muito diferente. Mas você pega como exemplo atual, agora no final de 2024, ou foi janeiro, agora no começo agora do ano, soltou a lista dos mais vendidos dos Estados Unidos. E tem Absolute Batman e Ultimate Homem-Aranha lá estourando, vendendo pra caramba. E aqui a galera tá lendo só scan, né? Galera não se fala no coisa. Então são dois mercados completamente diferentes. Inclusive, eu acredito que a recepção do Universo Absolute aqui no Brasil vai ser bem diferente dos Estados Unidos. O próprio amigo Robson aí não é o maior fã, ele que gosta muito de Batman, não foi muito com a cara do Batman Absolute, né? Rapaz, porque para mim, eu sempre tive algo comigo, não falo que eu sou o dono da razão, mas eu falo por tudo aquilo que eu construí na minha vida como leitor de quadrinhos. Você pode criar diversos universos, você pode inovar nas histórias, mas quando mexe na origem, na matriz mesmo, falando de origem, para mim eu já olho meio estranho. Eu gosto quando me surpreendo. Eu gosto quando eu me surpreendo, né? Eu gosto de ser surpreendido, mas assim, a princípio, eu nunca imaginei na minha vida um Batman na escala 6 por 1.
Cara, esse cara fez por é sacanagem. Como é que vai. Gotham tá falida. Como é que o cara 6 por 1 vai combater o crime? Não vai, cara. Onde é que vai esconder aquele Batmóvel, que é um tanque maior que o apartamento que eu moro aqui? Onde é que ele vai esconder se ele não tem Batcavernas? Cara, Aí, assim, eu quero chegar aqui e fazer um vídeo, olha, realmente eu gostei e tal, tal. Né? Vou dar aqui um exemplo. Terra 1. Mexeu na origem, mexeu, mas não mexeu na essência. Então, assim, tanto que tem muita gente que gosta de Terra 1. Eu gosto de Terra 1 do Batman, porque foi aquela mexida que dá pra entender. Mas quando mexe demais, eu, né, não sei. Até hoje, rapaz, eu não sei. Eu pegar uma história do Homem-Aranha, vou ler aqui o início. Ele não foi picado por uma aranha. Não, eu já não quero mais ler. Rapaz, o meu vídeo agora do que eu lancei do Ultimate Homem-Aranha deu uma ratada num burburinho, porque eu vi um cara comentando no comentário do Robson, lá no vídeo, Eu vi esse esse comentário. leão é isca pra pegar tiozão. cara. Macho, eu não Eu vi. consegui assim, mas, rapaz, eu tinha dito isso no vídeo, né? Durante um vídeo, né? Agora eu quero fazer aqui uma pergunta para os dois amigos. Isso da bomba. Esse mercado nosso aqui, ele está inflado. Aí eu pergunto, a culpa é da editora ou nossa? Pegando no geral, né? Somos os consumidores. Quem é o verdadeiro culpado? Porque se eu tenho um negócio, eu só produzo algo se eu sei que o mercado está exigindo. Exato. Ou por que que eu vou fabricar, produzir ônibus se o mercado não está nem aí e não quer? Então, assim, é isso que eu quero saber. Eu tenho a minha opinião, acho que eu já dei um spoiler aqui da minha opinião, mas quero saber de vocês. Quem é o culpado? Vamos falar aqui. Nós estamos falando de Panini, que é a maior, né? É ela que sai produzindo tudo em vários formatos e você dê seus pulos para comprar? Ou somos nós que eu quero uma mensal? Não, agora eu quero uma saga. Não, agora eu quero formato deluxe. Não, agora eu quero um box. Não, agora eu quero um ônibus. E aí? Round 2. Pô, Eita, menino. puta Agora, que agora pariu. bateu pesado. Eu fico pensando assim, tudo que a gente tem como resposta é olhar para trás, né? Olhar o passado. Quando você olha para o passado, você consegue perceber que muita coisa que a gente tem hoje é construída justamente lá atrás. Quando a bolha estoura nos Estados Unidos e ela vai respingando aqui no Brasil, a gente já vai tendo ali um panorama, não só por conta da Panini que está chegando no Brasil, né? Mas da própria Abril que tentou fazer ali os seus malabarismos, né? E outras editoras, como ninguém comenta, né? Quadrinhos e Companhia, a Conde que estava chegando, né? A JBC que também chegou ali também a LPM, que já lançava quadrinhos também, né? A galera esquece da própria LPM, que lançava aqueles pocketzinhos, né? E você vai vendo que existia talvez uma conformidade histórica dessas editoras captar essa galera que estava debandando da editora Abril. Então, o que ia ser atrativo para essa galera, né? Era aquela edição que fosse mais completa possível. Eu não vou nem usar a palavra luxo, porque ela não, eu sinto que naquela época não era ainda a pegada da época. Mas, por exemplo, você tá ali vendo as editoras publicando super-herói. Ah, também tinha a Mitos também. A Mitos também pegou essa rebarba aí da Abril, né? Aí você tinha a Mitos publicando Super-Homem, o Homem de Aço, em capa cartão, papel jornal e tal, tal. Só que tinha ali as 6 histórias e as capas ficavam no final. Aí vinha uma Panini, publicava uma Eagle Moss, com as capas sendo capa, história, bem bonitinho. E um extra legal. Aí você tinha ali vou dar um exemplo, não que fosse o caso, né? A Quadrinhos e Companhia publicou Maus, e na publicação de Maus tinha lá um papel offset, mas tinha um extra também bacana. Aí você vai olhar ali e digo, cara, quem me ofereceu o que eu estou querendo de informação, de detalhamento, eu pego. Então, eu já não ia mais aceitar aquela publicação mais simples da Abril. Eu acho que tem uma escala de competitiva do mercado da época que foi levando, primeiramente, a nossa ruína, que não necessariamente era o quadrinho de luxo, mas era essa competitividade de qual era a edição
que traria o que eu queria, do jeito que eu queria e que me surpreendesse, porque também não tínhamos a internet, né? Então a gente dependia muito das revistinhas que traziam informações, né? As revistas Herói, que traziam as novidades dos autores e afins. Aí você, por exemplo, onde é que você pode encontrar isso? De repente eu vou pegar uma edição, na edição tem a entrevista do autor. Oh, maravilha de ideia, papai! Aí eu vou para aquela editora que está me trazendo esse a mais. Como o amigo aí fez uma síntese muito boa a nível histórico, né? Deixou De... nada para ti. Então ele foi Eu construído, estou atiçando vocês, eu estou pensando aqui as coisas para vocês também ficarem abirobados. eu vou dar uma puxada mais para parte do que eu entendo mesmo, eu trabalho com marketing, com publicidade. E assim, cara, eu acho que isso é culpa nossa, é culpa nossa. Porque, cara, é mercado. Uma empresa, ela pode, mesmo, e o meu amigo Igor, que também é artista, sabe, mesmo quando você trabalha com arte, com criatividade, com entretenimento, o entretenimento, no final da linha, precisa trazer resultado. Então, se a Panini lá no início começou a lançar suas edições de luxo, eu coloco a Panini também porque é a editora que eu mais consumo e a que eu mais conheço, né? Começou a colocar suas edições de luxo, sua edição absoluta, ônibus, a gente só tem hoje elas porque as pessoas compraram. Porque se eles tivessem lançado e tivessem sido um total fracasso, hoje, pode anotar o que eu falo, não ia ter nada. Do mesmo jeito que se hoje todo mundo bater o pé no chão e falar eu não compro mais nenhum ônibus no Brasil todo, a Panini não vai continuar vendendo. Não vai continuar porque ela não tá doida de literalmente tá queimando dinheiro com papel. Porque tanto que, como o amigo Robson aí, que é muito adepto das pré-vendas, percebe que existe já uma logística de esperar ter compra para aí sim partir para as impressões, porque o mercado não trabalha com prejuízo, né? Só vai ter publicação se tiver gente comprando. E se hoje a gente tem esse mercado de luxo, é porque teve pessoas que abraçaram o mercado. E bem, se a gente está assim na crise, relativamente a culpa é nossa, né? Exatamente. Nós somos o flash da crise das infinitas terras. É por isso que eu evoco a questão da história, né? Porque ela nos leva a um lugar onde, quando tudo começou, né? As empresas, as editoras, e sim, eu tô acabando também culpabilizando o mercado, e esse mercado, começando pelas editoras, porque elas precisavam vender, né? E tem uma coisa muito curiosa, né? Assim, eu fico pensando assim, cara, eu como consumidor, como leitor, quando eu parei de comprar quadrinhos e eu parei mesmo. Porque eu fiquei tão zonzo com tanta coisa que eu não estava mais tendo o prazer da leitura. Então, eu também tenho uma coisa que eu acho muito curiosa de se pensar sobre isso, é que a crise, ela não começa agora. A crise, ela está em algum momento ali da história, onde muita gente debandou e voltou. E aí você fica se perguntando, peraí, então, quer dizer que lá atrás, por exemplo, para mim, né? Para mim foi 2010, 2011, eu parei de comprar e ler quadrinhos. Só fui voltar em 2016, 2017. E aí, claro, né, tive que correr atrás do prejuízo, né, como leitor, para pegar o que eu podia pegar. E me deparei com uma outra situação, uma situação onde o quadrinho de luxo, ele não era mais uma raridade nas publicações, ele era o de praxe. E aí isso me deu um susto, porque eu digo, caramba, eu conheci Batman no 1 em formatinho, depois peguei ele no formato americano, capa cartão, aí chego, tá o Batman no 1, capa dura, com verniz localizado, papel crochê a R$ 45,90. Hoje, para nós, isso não é nada, R$ 45,90. Mas para mim foi um salto, porque eu comprava um mangá de 20 e poucos reais, e Zé fininho, e ainda estava achando caro. Mas verdade seja dita, é isso. Tem uma crise que já acontece há muito tempo e que a gente não olha para trás para poder ver. Por que teve essa debandada se não tivesse tido crise? Né? Olha, é assim, o que vocês falaram foi realmente perfeito. E aí, vou tocar no ponto que eu comecei. Poder aquisitivo. Por quê? Como o João realmente falou aí. A editora, ela só lança porque tem público.
vai ser consumido. Aí, o que é que acontece? Se você pegar aí, vou pegar aí, vamos lá, de 2012, 2010, sei lá, o poder aquisitivo do brasileiro aumentou. Quando o poder aquisitivo aumenta, vem com ele as exigências. Ora, eu tinha um carro 1.0. Se o meu poder de compra aumentou, eu quero o carro 1.8. Aí o meu poder de compra aumenta, agora eu quero o carro automático. Aí quando vem a crise, eu não consigo mais trocar o meu carro automático por outro, aí eu vou ter que voltar para 1.0 e eu começo a reclamar as montadoras que estão cobrando caro no carro. Então é isso que eu estou pegando como exemplo. Aconteceu aqui com a gente. Nosso poder de compra aumentou. Então, aumentaram as exigências. E aí a Panini, por exemplo, ó, a galera está querendo formato de luxo. Edição absoluta, definitiva, ônibus. Então, vamos entregar o que eles querem. E aí, meu amigo, veio a pandemia. A gente tem que incluir a pandemia nesse processo. Por quê? Porque nós estamos sofrendo agora o impacto da pós-pandemia. Porque passou a pandemia, tudo voltou ao normal, mas agora os verdadeiros impactos da economia estão surgindo agora. E aí, o cara que só comprava edição de luxo e ônibus, ele não se convence, vou ter que voltar para a saga, vou ter que voltar para a mensal, porque eu não posso mais. Não, ele prefere culpar alguém que tem que baixar o valor, porque ele tem que continuar com aquele padrão de compra. Essa é a minha opinião. Pois bem, para poder a gente ir para esse nosso último tópico, que é alternativas para acessibilizar os quadrinhos, eu acredito que, além, assim, as pessoas falam muito de política pública, né? Assim, vamos pensar nas políticas públicas, etc e tal. Mas muito dos quadrinhos que nós gostamos estão nas mãos das editoras. Então, pense que as editoras, talvez houvesse uma parceria entre as iniciativas estatais com as editoras para que houvesse, de repente, um, uma via de acesso maior, porque as editoras é que detêm esse poder, né? Esse poder de lançar o que a gente lê, o que a gente consome, o que a gente compra. Mas também eu fico pensando que antes de esperar por qualquer iniciativa desse tipo, eu me pergunto se as editoras também já não estão fazendo coisas tomando as suas devidas providências, né? Quando eu vejo uma Panini diminuir a quantidade de ônibus lançado e prefere, né, em detrimento desses formatos mais luxuosos, uma saga para lançar uma fase interessante, uma fase de qualidade, isso me dá uma fagulha de esperança. Eu até me repito um pouco, me reitero, porque para mim causou um impacto muito positivo saber da notícia da saga do Lanterna do Geoff Johns. Porque parece sim, a meu ver, uma iniciativa positiva da maior editora do Brasil, que é a editora Panini, de pensar, né, em trazer novos leitores, em trazer uma galera bem maior, bem mais sedenta por comprar quadrinhos, visto que a própria saga traz um caminho de acessibilidade, né? Para uma pessoa que tá certo, vai estar lá com seu salário ali dos seus 1.400, mas ela vai pegar uma saga, se ela quiser pagar uma saga por mês, ainda tá valendo, né? Então me pergunto, será que a gente também como consumidor deveria também tomar uma nova postura de cobrança, né? Para ajudar essa acessibilidade? Essa questão da saga eu acho interessante, né? Muito bacana. Mas eu acho que isso também tem que ser aliado à galera aí, como os amigos aí, a ter também toda a gibisfera, né? Assim, se unir para fazer boas indicações, né? Porque eu acho que os gatos estão aqui no meio. Mas Mas eu acho que a gente tendo esses formatos mais acessíveis, né? Eu cito até aí o DC Pocket, que a Panini também lançou, mais pontualmente o Piada Mortal, né? Porque a gente tem alguns exemplos não tão legais quanto a acessibilidade, mas eu acho que o trabalho dos amigos aí em trazer acessibilidade não apenas em relação a preço, mas a informação, né? Porque você sabendo o quadrinho certo, entre aspas, né? Porque nem não tem o quadrinho, a história certa para ler, mas sabendo ali um melhor caminho para ler e tudo, eu acho que ajuda a pessoa a economizar, porque em vez dela comprar, tá comprando ali 3 sagas,
né? Ou então tá comprando ali o seu Deadpool e Wolverine, ela compra duas que são realmente boas, que são uma fase legal. Não compre Deadpool e Wolverine, que o amigo Robson aí já falou que não presta, e economiza uma grana, né? E também dá acesso aí à informação de onde você encontra bons preços e tudo mais, né? Falar sobre os grupos de WhatsApp e aquelas coisas todas que, para quem não é da Gibisfera, não conhece de jeito nenhum. Eu falei isso como uma pessoa que acabou de entrar, né? E assim, agora pegando o ponto das editoras, eu acho que deveria o quê? DC de bolso, por exemplo, para mim, deveria ter um preço mais justo, porque ela, sim, é uma boa porta de entrada. Eu acho que, comparando história com preço, a única que eu disse assim, olha, essa aqui realmente tem a cara que eu esperava, como o João mencionou, é o Piada Mortal, que vem com o Homem que Ri, são duas histórias, envolvendo a origem do Coringa. Então, eu acho assim. E outra, as mensais. Acho que as mensais deveriam ter histórias mais atrativas, por quê? Eu acho que a saga já é para aquele cara que já está mais avançado, já tem um poder de compra melhor, ou se programou para algo um pouco mais caro. Mas eu acho assim, quem está começando, o que caberia no bolso é o quê? Descer de bolso, se mantivesse mais ou menos ali como foi o valor de Piada Mortal, né? E não adianta ter de 29 e outro de 79, é meio louco isso aí para mim. E as mensais realmente terem histórias que vale a pena você pagar ali 20 e poucos reais. Entendeu? Aí depois você poderia o quê? Vamos programar com um passo maior para a saga, que já é 45 reais. Mas não. E aí eu vejo a galera que produz conteúdo, que o cara fala isso e aquilo, mas no final ele acaba recomendando os mais caros. Eu vi um vídeo hoje, por exemplo, o cara se lamentando, que não dá, não sei o que, era bom no tempo do formatinho, mas quando eu olho atrás só tem capa dura na estante dele. Então, assim, a galera que faz o conteúdo, eu fiz até um vídeo que eu ainda vou saltar depois, tem que ter muito cuidado com o que fala, porque às vezes fala algo e não vive. Ou muitas vezes ela dá a impressão que a gente vive num mundo de fantasias, né? Não, passa no cartão em 12 vezes que vai dar certo, né? Igual aquele memezinho do demônio. Passa no cartão, no outro mês tu se vira. Mas é desse preço mesmo, porque eu também tenho uma coisa que eu fico pensando, né? A gente está falando de se existe uma crise ou não, né? Se existe, a bolha já estourou. Independente de taxar, né? De bater o martelo, se é isso ou se é aquilo, eu acho que existem muitos indícios que estamos em uma situação muito complicada, tanto para as editoras que querem vender, como para nós que queremos comprar. E negar isso talvez é como diz né, o óbvio ululante, né? Tapar o sol com a peneira. E o Gibituber, ele tá numa situação muito difícil. Até acho que talvez até sirva até como um gancho para um assunto, para um próximo collab como esse. Será que as pessoas hoje têm credibilidade no Gibituber? Porque o Gibituber ele está em um lugar de mentiroso. Por justamente ter muita gente aí, tá lá no topo, é, sendo mais vendedor do que Gibituber, e aí eu pego a fala do amigo João, quanto que é coisa mais acessível do que a informação. Quando você traz aí uma informação, olha, aqui você tem como comprar gibi barato, tem como você ter boas promoções e tudo, mas muitas vezes essa informação, ela é meio dúbia, né? Às vezes o cara vai, diz que tem promoção na Amazon, tem promoção não sei o quê. Quando você chega lá no grupo de membros, que você vai ver, existe todo como é que eu posso dizer a palavra? Existe todo um maquinário para você finalmente ter acesso a essa informação ou essa bendita promoção. E aí você vê que não, peraí, então o Gibituber não está te dando realmente acesso à informação verdadeira, ele está te dando a informação, ele está te manipulando para chegar num lugar que você vai ver é o mais do mesmo. E aí, poxa, quando você cara, é muito difícil mesmo responder essa questão. Mas deixa eu me aprumar aqui. Eu acho que a gente, como GibiTuber, também tem uma responsabilidade para além de ser o cara da informação. É ser a pessoa, é ser um bom ouvinte dos nossos inscritos, que também trazem informação. E não ser o dono da verdade, não ser o dono que detém todo esse conhecimento.
Quantas vezes meus inscritos chegaram dizendo, ih, cara, esse quadrinho tá vendido num preço tal, mas eu encontrei no preço tal. Os nossos inscritos, eles também caçam, também garimpam, também procuram, também, sabe? Eu vejo que a galera também está num patamar, o Gibituber, como ele está num lugar de mentira, de dúvida, né, de desconfiança para o inscrito, para a pessoa que está procurando um conteúdo legal, a gente tem que lutar um pouco para quebrar esse paradigma, né? Eu acho difícil, a nossa batalha está num lugar de dificuldade, viu? Eu receio que nós estejamos num lugar muito difícil. Só aproveitar aqui o negócio, que eu vejo a galera dizendo assim, a gente precisa que as pessoas tenham mais acesso. Aí sai a saga do Lanterna Verde, né? A pessoa, não era para ser assim, era para ser ônibus. E a gente sempre, né, entre nós falamos que o que importa é a leitura. Aí eu vejo assim, os italianos. Vocês sabem qual é o quadrinho mais vendido na Itália? Vocês já pesquisaram? É Texizão, não é não? Não, o quadrinho hoje, um dos mais vendidos na Itália é a coleção clássica Marvel. Já está no volume 400, aqui parou no 64, porque lá... Por que está no volume 400? Porque lá eles estão atrás da leitura de toda, desde os anos 60, as primeiras histórias da Marvel, até onde ela alcançar. Então, ou seja, por que que lá chegou no número 4? Já está no número 400, já passou, e aqui parou no 64. Porque lá sim eles estão preocupados em ter a história, não importa o formato. E aqui não. A gente vê gente com essa balela, eu escutei muito essa frase essa semana, balela, de dizer que não, o que importa é a leitura, mas na hora de indicar, indica um de luxo, indica um ônibus. Então, estamos vivendo no meio de hipócritas. Que o cara fechou com frases de impacto. É um grande artista. Ele não tem só dois artistas, não, Igor. São três, cara. São três. O cara é um artista. Eu E eu sou não um sei, artista, rapaz. Eu convenci a minha mulher a casar comigo, então eu boto ser dois no bolso. Gente, o Mitch tá expulsando a gente. Então a gente tem 4 minutos aqui pra encerrar. pois, meus amigos, então vamos ficar por aqui, né? Eu agradeço a vocês, ao amigo João, ao amigo Robson, e a você que assistiu esse momento aqui maravilhoso, esse encontro formidável. Então não esquece o like. E muito obrigado a você, a sua família, né? Que eu não sei quando é que vai ser lançado esse vídeo, né? Olha aí. O meme do Chico Buarque. Início do mês, fim do mês. Aí é Pois, foda. meus amigos, é com essa imagem, essa alegoria, que nós terminamos essa conversa. Então, um abraço a todos vocês e até logo, né? Valeu, valeu, pessoal. Até mais. Gente, foi um prazer. Até a próxima.